Há muitas pessoas que pensam que nós não deveríamos usar o Velho Testamento para trazer palavras para a igreja, mas a nossa Bíblia é uma só e toda ela é a palavra de Deus. E o Velho Testamento, ele está todo explicado no Novo Testamento. Ele está formado por sombras e tipos que nós encontramos a realidade no Novo Testamento. Esta é a razão porque não há uma palavra inútil na Bíblia Sagrada. Toda palavra que está registrada aqui, ela diz respeito a nós. Entender a Bíblia é que é outra coisa. Quando Jesus encontra dois discípulos que estavam descendo de Jerusalém para Emaús, e a Bíblia diz que no caminho ele explicou a eles que importava que o Cristo padecesse, morresse e ao terceiro dia ressuscitasse. Durante 2 séculos, os discípulos de Jesus, ao travar diálogo com os fariseus, com os judeus, eles diziam: não há um versículo na Bíblia que diga que o Messias tem que morrer e passará 3 dias para ressuscitar. Onde está escrito isso na Bíblia? Porque nós não conhecemos. De Gênesis a Malaquias, não há um versículo que diga que o Messias tem que morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Onde estava esse versículo? Jesus havia dito isso publicamente para uma multidão de pessoas na frente do templo. Uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem passará no seio da terra. Estava em tipo, e eles não podiam entender porque eles não tinham o Espírito Santo para lhes explicar a Escritura. Mas nós temos hoje o Espírito Santo. Ele está aqui conosco, por isso toda a Escritura está clara para nós. Essa é a razão porque nós não lemos só a letra, nós descobrimos por trás da letra o Espírito. É como se eu pegasse a harpa do pastor Juvenal, que é uma harpa cifrada, e se eu fosse músico como Marquinhos, e ao ler a harpa e as cifras, eu sabia qual era a música que estava sendo tocada ali. Não é apenas a letra, porque se eu ler só a letra eu não posso adivinhar a música, mas se eu sou um músico e eu vejo as cifras, eu posso entender que música é aquela. O Espírito Santo de Deus está na igreja. A Bíblia diz que Israel estava vivendo um período na sua história em que o último juiz de Israel, por ser um homem velho, ainda que fiel a Deus, ele tinha filhos que não andavam no caminho do Senhor. E o povo encontrou nos filhos de Samuel a desculpa que eles precisavam para pedir um rei. Eles se aproximam de Samuel e dizem: tu já é um homem velho, ou seja, tu está próximo da morte, e os teus filhos não andam nos teus caminhos, e nós queremos um rei como tem as outras nações. Escolhe um rei para nós. Samuel ficou triste, e Deus disse para ele: Samuel, não fique triste, porque o povo não te rejeitou a ti. Antes o povo rejeitou a mim para que não reine sobre eles. Mas escolhe um rei para eles. E na verdade, um dia, a Bíblia diz que havia um homem chamado Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. O seu pai tinha muitas jumentas e elas se perderam. E ele mandou que o seu filho e um moço, servos dele, fosse em busca das jumentas. E Saul sai e passa vários dias, não encontra jumentas, e ele, por acaso, chega em Ramá. E o seu moço diz a ele: olha, aqui mora um homem de Deus. Tudo quanto ele fala acontece. Pode ser que ele nos informe. Mas Saul diz: eu não tenho nada para levar para o homem de Deus. Eu não tenho uma oferta, eu não tenho nada, como irei lá? E o moço diz: não, Saul, eu ainda tenho meio ciclo de prata, vamos lá. E eles encontram umas moças no caminho e perguntam: onde mora aqui o vidente? Porque neste tempo os profetas eram chamados de vidente. E a moça diz: eis aí, está diante de ti, ele acabou de chegar, e hoje há um grande sacrifício na cidade, e ninguém come até que ele abençoe o sacrifício. Enquanto Saul se dirige, ele se depara com o profeta Samuel e pergunta: onde está o vidente? E Samuel diz: sou eu, vidente, vem aqui. E leva aquele moço à casa onde haveria o sacrifício. E quando eles sentam à mesa, havia 30 pessoas convidadas. Samuel chama o cozinheiro e diz: traz aquele pedaço, aquela porção que eu mandei você separar e traga aqui. Ele trouxe, colocou na mesa e disse: é para você. Saul tinha dito: eu estou procurando as jumentas de meu pai que se perdeu. E Samuel disse: o que é isto diante daquele para quem são as melhores coisas de Israel, aquele que o Senhor já ungiu como príncipe sobre o seu povo?
Saul disse: que é isso? A tribo de meu pai, a tribo de Benjamim, é a menor tribo de Israel. A família do meu pai é a menor das famílias de Benjamim e eu sou pequeno. E Samuel disse: o Senhor se agradou de você. Deu a ele a porção, a coxa. Ele come. E Samuel diz: tu vai ficar hoje na minha casa e pela manhã eu vou te despedir e vou falar tudo que está no teu coração. E antes que o dia amanhecesse, Samuel acorda Saul e sai com ele pelo caminho e diz: manda o teu servo seguir à frente. O servo seguiu e ele disse: hoje, quando tu te apartares de mim, chegares diante do túmulo de Raquel, tu vai encontrar 2 homens. Eles vão te saudar. Tu segue o caminho, diante do carvalho, tu vai encontrar 3 homens. Eles estarão trazendo 3 carneiros, 3 bolos e um odre de vinho. Te oferecerão 2 bolos, recebe deles. Segue o teu caminho. Na frente tu encontrarás um grupo de profetas que estão subindo a Betel. E quando tu encontrar eles, tu também profetizarás. E depois disto, faz o que a ocasião pedir. E em tu te apartando de mim, ainda hoje todos estes sinais se cumprirão. Saul sai. E quando ele chega no túmulo de Betel, ele encontra 2 homens que o saúdam. Ele prossegue, quando ele chega no carvalhal, ele encontra os 3 homens, lhe dão 2 bolos. Ele prossegue, encontra os profetas. E ao encontrar os profetas, ele profetiza com eles. E depois, a Bíblia diz que ele foi transformado em outro homem. E ele toma uma decisão de liderar o povo de Israel numa guerra contra os filisteus. E teve êxito. O povo de Israel saiu à batalha. Samuel volta a encontrar-se com Saul e diz: Saul, me espera 7 dias, porque no 7º dia eu virei oferecer sacrifício ao Senhor, e tu sairás à batalha. No 7º dia, Samuel ainda não havia chegado, o povo estava impaciente, e Saul, preocupado com o povo, ele mesmo ofereceu sacrifício. Quando Samuel chega, ele disse: o que aconteceu, Saul? Por que tu ofereceu sacrifício? Não, é porque o povo estava impaciente para ir para a batalha. E eu temi o povo e ofereci o sacrifício. Samuel diz: Saul, obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Depois, ele manda que Saul vá até os amalequitas, aquele grupo de pessoas que no deserto, quando Israel estava a caminho da terra de Canaã, foram atacados pela retaguarda, pegando os velhos, as mulheres e as crianças. E Deus havia jurado que haveria guerra para sempre entre ele e os amalequitas. E agora ele diz para Saul: vai lá, extermina tudo, mata os homens, as mulheres, as crianças de peito, os animais, não poupe nada. E Saul sai à batalha. E quando Samuel vem ao encontro de Saul, ele começa a ouvir balidos de ovelhas, mugidos de ovelha e balidos de bois. E alguém havia dito a Samuel: Saul já construiu um altar e fez uma torre. E quando Samuel encontra aquela cena, ele diz: por que tu não obedeceu a palavra do Senhor? E ele diz: não, pelo contrário, eu obedeci a palavra do Senhor. Nós fomos à guerra, tivemos vitória, trouxe só Agag vivo, mas matei todos os amalequitas, e o povo trouxe o melhor do gado e das ovelhas para oferecer em sacrifício ao Senhor teu Deus. Então nós lemos as palavras de Samuel, que Deus não tem muito interesse em sacrifício, mas em que se lhe obedeça a sua vontade. E o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. A rebelião é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Deus não estava mais satisfeito com Saul, por isso Deus o rejeitara para que não mais fosse rei sobre o seu povo. Às vezes, quando nós lemos a Bíblia, nós pensamos que quem escolheu Saul rei foi o povo. Saul era o rei que o povo queria. Não, não é verdade. Deus escolheu Saul para ser rei sobre o seu povo. Deus deu sinais tremendos para Saul ser um rei. E ele tinha 1000 razões para ser um rei obediente e temente a Deus. No entanto, o coração de Saul estava mais preocupado com o ibope, com o que o povo podia pensar acerca dele, do que com o Senhor. Por isso Deus o rejeitou. Nós precisamos ler a Bíblia e saber o que realmente agrada a Deus e o que agrada ao povo. Quando você lê a Bíblia,
você descobre que Davi foi um homem que cometeu pecados torpes, que a maioria de nós jamais cometeremos em nossa vida. Mas quando Davi morre, a Bíblia diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E quando um rei foi bom em Judá, andou em todos os caminhos do seu pai Davi. Mas Davi não errou? Mas Davi não pecou? Davi errou e Davi pecou, mas Davi se arrependeu. Davi confessou o seu pecado, Davi humilhou-se perante o Senhor e Davi mudou de vida. Isto faz de um homem, independente de quem ele tenha sido, o homem segundo o coração de Deus. Mas aí você lê sobre Salomão, que é um tipo de Cristo. O reinado de Salomão é um tipo de milênio da história de Israel, o reinado pacífico, um reinado de riqueza, de prosperidade, um homem sábio. Mas quando ele morre, a Bíblia diz: e não fez o que era reto aos caminhos do Senhor. Mas como? Um homem deste não fez o que era reto? A Bíblia diz que na sua velhice as suas mulheres lhe perverteram o coração e ele queimou incenso a deuses estranhos. Ele cometeu um pecado de rebelião, porque Deus havia feito um pacto com Salomão, condicional: se tu andares em todos os caminhos do teu pai Davi, nunca faltará um descendente teu para se sentar no trono. Mas quando ele peca, Deus manda um profeta dizer: o Senhor está rasgando o reino de ti, está tirando 10 tribos e vai deixar apenas 2 contigo, por amor de Davi seu servo. Então, meus amados irmãos, nós precisamos entender como nós devemos agradar o Senhor, de que maneira Deus vai olhar para nós e nos ver o homem segundo o seu coração. Cada um de nós aqui, como Saul, nós fomos chamados por Deus, nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos e nós não esperávamos. E quando você começa a pensar acerca disto, que o mundo tem 7 bilhões de habitantes, destes 7 bilhões, 6 bilhões de habitantes não conhecem esta palavra, não tem este privilégio que você tem. E desse 1 bilhão e 300 milhões que se dizem cristãos, a grande maioria vivem como se Deus não existisse. Você é 1 em 1 milhão. Você é um escolhido, um privilegiado, um eleito. Mas Deus não vai passar por cima de nós, dos nossos erros, como um avô bonachão, fazendo de conta que não está vendo nada. Deus é zeloso, Deus é cuidadoso. Por isso ele deixou muito clara a sua vontade na Bíblia. Eu não posso acrescentar e eu não posso subtrair nada do que está na palavra. Agora, irmãos, quando Deus se compromete com juramento, quando ele diz que algo vai acontecer, vai acontecer. E ele disse para Josué, um jovem que estava intimidado diante da grande responsabilidade de suceder Moisés: tu farás este povo herdar a terra que eu dei a eles por juramento. Josué, tu vai fazer esse povo entrar na terra. Agora, para isso, toma cuidado, não temas e nem te espantes. Não temas com os inimigos, não tema com os perigos que tu vai enfrentar. Tu vai enfrentar cidades muradas e gigantes, não temas eles, mas não te espantes com o que eu vou fazer. Eu vou fazer o sol parar, eu vou fazer a lua parar, eu vou abrir rio, eu vou derramar saraivada. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Não temas, irmãos, não temas. Problemas virão, mas o Deus que você serve te diz nesta noite: não te espantes, porque Ele também fará coisas tremendas na tua vida. Deus fará coisas tremendas na nossa vida. E eu quero dizer aos irmãos aqui que eu não sou satisfeito, eu não sou conformado, e eu não aceito no meu íntimo a enfermidade. Eu não aceito. Nós não fomos chamados por Deus para aceitar a derrota. Não. Eu não decreto, eu não ordeno, eu não mudo a vontade de Deus, mas o desejo do meu coração, o pedido que eu faço a Ele é que Ele abençoe, é que Ele salve, é que Ele cure. E eu estou crendo que eu não posso me espantar, porque Ele fará estas coisas entre nós. Ele fará. Eu quero crer. Paulo disse: eu criei, por isso é que eu falei. Eu quero crer que eu vou ver o irmão Marquinho andar com os seus pés. Eu creio nisso. Eu quero crer que o irmão Antonilson, cujo diagnóstico da medicina de mal de Parkinson que não tem cura, eu quero crer que ele vai parar de tomar remédio. Eu quero crer que a irmã Silvia, que fez uma cirurgia do câncer,
ela não vai precisar fazer outra cirurgia e ela vai dar testemunho que está curada. Eu não quero me espantar, mas eu creio que Deus fará maravilha no nosso meio. E ele sempre disse para o povo de Israel: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha no vosso meio. Se nós nos santificarmos, ele não mudou, irmãos. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Agora, você quer a vitória, você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Crê somente. Foi o que Jesus disse a Marta e a Maria: se tu creres, verás a glória de Deus. Milagre só acontece se nós crermos, irmãos. Milagre só acontece se nós acreditarmos. Vai acontecer milagre. Eu estou convencido de que o milagre vai acontecer. O milagre não vai acontecer porque eu tenho poder. O milagre não vai acontecer porque esta igreja é melhor do que outra qualquer. O milagre vai acontecer porque nós cremos neste Deus que faz milagre. Nós cremos nisto. Agora, para que isto aconteça, nós temos que ter todo o cuidado de fazer o que o Senhor mandou. Quando você lê a história de Saul, Deus o tira de pastor de jumenta, coloca no trono de Israel e ele passa 40 anos satisfeito. Onde estava a Arca da Aliança? A Arca da Aliança estava em Kiriat Jearim e o tabernáculo em Gibeon, separado. Quantas vezes você lê na sua Bíblia que Saul foi em Gibeon, ofereceu um holocausto ao Senhor, ou que ele foi em Kiriat Jearim diante da Arca do Senhor? Qual a preocupação que Saul teve com a casa de Deus, com a habitação de Deus? Nenhuma. Ele estava preocupado com a sua casa. Mas Deus levanta Davi, e Davi se estabelece no reino, e a Bíblia diz que ele construiu um palácio de cedro. E um dia Davi está passeando no seu palácio e olha para aquele palácio tão belo, tão ornamentado, e ele diz: como pode ser isto? Eu, um homem pecador, estou habitando em um palácio de cedro, e o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, está em uma cabana, está em uma tenda com metade dos utensílios ali dentro. Não, eu farei uma casa digna de meu Deus. Eu edificarei um templo para meu Deus. E um dia, quando o profeta Natan vai visitar este homem, ele diz: Natan, eu estou com um projeto, eu tenho um pensamento. Eu estou olhando, Natan, eu estou habitando num palácio, a minha vida está muito boa, Deus foi bom comigo, Deus me deu comida, Deus me deu mulheres, Deus me deu riqueza, eu sou rei, mas Deus não tem onde habitar. Eu quero construir um palácio para Deus. E Natan gostou tanto, se empolgou, que disse: Davi, faz o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Mas antes que Natan saísse do passo real, Deus chega para o profeta e diz: volta. E diz a Davi: eu gostei do que você falou. Diga a Davi: por acaso eu já pedi casa para alguém? Eu já reclamei de estar habitando numa tendazinha? Eu já usei um profeta para dizer: vocês não cuidam da minha tenda? Não. Mas como tu botou no teu coração esse desejo, Davi, tu não vai edificar casa para mim. Tu é um homem que derramou muito sangue. Mas eu vou levantar depois de ti um que sairá dos teus lombos, e ele edificará a casa para mim. Agora, como tu tiveste este desejo, eu edificarei a tua casa. E enquanto houver sol e enquanto houver lua, não deixará de haver um descendente teu para sentar-se no trono de Israel. O profeta Natan volta, fala isso para Davi, e Davi começa a armazenar ouro, prata, bronze. Ele começa a guardar. E quando ele já está velho, para passar o trono para o seu filho, ele chama Salomão e diz: Salomão, eu tive o desejo de edificar uma casa para o Senhor. Ele disse que eu não edificaria, mas o meu filho edificaria. Você é meu filho. Uma das palavras de Davi para Salomão é: sejas homem. Agora, Salomão, atenta para fazer tudo conforme os riscos. O modelo que Deus me deu, faz tudo de acordo com esse modelo. Não inventa nada, não aumenta nada. E Salomão, quando assumiu o trono, durante 7 anos do seu reinado, toda a economia daquela nação, junto com tudo que Davi tinha armazenado e mais o que os nobres doaram, foi voltado para aquele templo. E Salomão inspecionava. Deus havia dito que o garfo é 28,5 gramas de ouro. Então vamos medir 28,5 gramas de grama.
Mas por que isso? Para que esse detalhe? Por que não 29 gramas? Não, porque o Senhor disse que era 28 gramas e meia. E muitas vezes você diz, por que a implicância desse pastor com esse hino? Por que a implicância desse pastor com esse comportamento? É porque assim disse o Senhor. Nós não podemos aumentar. Se nós queremos que Deus faça maravilha no nosso meio, temos que agir como Ele determinou que fosse. Quando Salomão termina o templo, aí Salomão se põe de pé em uma plataforma que ele mandou fazer, e ele faz a mais longa oração da Bíblia. E ele diz: Senhor, nós edificamos uma casa para ti, mas o céu e nem o céu dos céus se podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Mas é para a glória do teu nome, Senhor, que nós fizemos esta casa. Recebe ela. E se algum dentre os filhos do teu povo um dia se tornar escravo, porque pecou, e ele orar voltado para esta casa, ouve, Senhor. Nada. Se o teu povo por rebeldia pecar, e Deus havia dito em Deuteronômio: a terra que eu darei a vocês não é como a terra do Egito. As águas não vêm de baixo, as águas vêm de cima. Se vocês pecarem, eu cerrarei os céus, e as águas não virão. Se o teu povo pecar e não houver água sobre a terra, e eles se voltarem para esta casa e orar, ouve dos céus e manda chuva para o teu povo, para que não falte alimento. Se um dia formos cercados por exércitos de inimigo e o teu povo se voltar para esta casa, ouve a nossa oração e perdoa. Se formos para o cativeiro e lá nós clamarmos voltado para este lugar, ouve, Senhor, e perdoa. De repente a Bíblia diz que uma nuvem começou a se formar por sobre o templo, uma densa nuvem, e ela foi baixando, e entrou no templo de maneira que nem os sacerdotes que estavam servindo ali podiam se colocar de pé. E à noite, quando Salomão vai dormir, o Senhor aparece e diz: Salomão, eu ouvi a tua oração, eu aceitei a tua proposta, eu estou dizendo sim para cada um dos teus pedidos, mas eu vou colocar aqui em 2 Crônicas 7,14 uma condicional. Se este povo aí, que é meu e que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar diante de mim, se ele se arrepender dos seus pecados, e se ele orar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele é o mesmo, irmãos. Ele é o mesmo. Ele habitou naquela casa. Mas a história da Bíblia conta que os homens pensaram que aquela casa por si mesma protegia o povo, e esqueceram que Deus habitava naquela casa enquanto eles fossem obedientes, enquanto eles estivessem obedientes a Ele. E o dia mais triste da história de Israel não foi quando os soldados de Nabucodonosor derrubaram a muralha da cidade e entraram no Santo dos Santos com suas lanças. Não, foi quando o profeta Ezequiel, às margens do rio Quebar, teve uma visão e viu a glória de Deus saindo daquele templo. Aquele foi o dia mais triste da história de Israel. E se nós não fizermos isto, a glória de Deus sairá do nosso meio, e nós ficaremos como um templo vazio. Ainda tem ouro, ainda tem prata, ainda tem candelabro, ainda tem pão da proposição, ainda tem incenso. Se Deus não está ali, é apenas um oco, um buraco, não vale nada. Nós podemos cantar os mesmos hinos, ter as mesmas pregações, podemos ter pastores e ter toda a organização eclesiástica. Se Deus não está aqui, é um corpo morto e sem vida. Como nós precisamos dele aqui, para que estas palavras, elas entrem dentro da nossa mente, elas sejam abrigadas em nosso coração, e o culto não termine quando saímos por aquela porta. Que nós possamos levar o culto para a nossa casa, que nós possamos levar o culto para o nosso trabalho, que nós possamos levar o culto para a nossa vida, que o Pentecostes seja uma realidade diária na nossa vida, que não haja um enchimento temporário ou local, mas que onde nós estivermos, Deus esteja conosco. Às vezes você se acha feio, você se acha pequeno, você se acha ridículo, e você se compara com outras pessoas, e você diz: se Deus vai usar alguém, não é eu. Se Deus vai usar alguém, é aquele irmão lá, ele toca melhor do que eu, canta melhor do que eu, prega melhor do que eu. E eu quero que você saiba que os valores de Deus são diferentes dos valores do mundo. Quando ele mandou edificar o tabernáculo no meio da congregação no deserto, ele disse: olha, tu vai fazer uma cortina ao redor do tabernáculo, põe aí 60 estacas de prata com o pedestal de bronze, põe lá fora linho finíssimo, branco e azul,
Mas aqui no tabernáculo, tu vai colocar peles de cabra, peles de texugo. Dentro tu vai pôr azul, tu vai pôr branco. Mas fora, pele de cabra e pele de texugo. Entre na internet e veja. Não há beleza nenhuma na pele de texugo. Não há beleza nenhuma na pele de cabra. O próprio Jesus, que era este tabernáculo, quando olharam para ele, não viram beleza nenhuma que agradasse. Mas só que dentro daquele ambiente que tinha pele de texugo e que tinha pele de cabra, havia 2 querubins de ouro puro. Havia uma arca da aliança de madeira de acácia revestida com ouro. Deus diz: põe aí minha palavra, os 10 mandamentos. Põe aí o meu alimento, põe o maná aí dentro. Põe a vara de Arão que floresceu, que é a ressurreição. Põe tudo aí dentro. Quando alguém chegava naquele ambiente, ele admirava as cortinas do lado de fora, mas ele menosprezava o lugar. Pode ser que alguém olhe para você e ele vai ver peles de texugo, mas aí dentro Deus colocou o Santíssimo. Aí dentro Deus colocou a Arca da Aliança. E eu quero que você saiba de uma coisa: você é o propiciatório de Deus na terra hoje. Propiciatório é o único lugar onde há misericórdia. Quando Saul chega diante dos amalequitas, ele manda um recado para os queneus. Os queneus eram um povo cananita junto com todos aqueles 12 povos. Mas eles tiveram uma atitude diferente. Quando Israel chegou, diferente de todos os outros povos, eles disseram: não, vocês querem água, nós vamos dar água para vocês. Nós queremos comprar alimento, nós vamos dar alimento para vocês. Está aqui liberado o caminho, podem passar. Aí Deus disse: eu não posso destruir esse povo. Esse povo está condenado à morte, mas eu não posso destruí-los, porque eles cuidaram do meu povo. A misericórdia está no povo de Deus. Eu não posso destruí-los. Então Saul disse: sai do meio deles, porque vocês não podem morrer. Vocês usaram de misericórdia. Você, hoje aqui na terra, é o propiciatório de Deus. Quando alguém cuida de você, quando alguém respeita a igreja, ele está sendo poupado por Deus. Porque a misericórdia está na noiva. Uma vez Davi foi aonde um homem muito rico, e Davi estava até protegendo o rebanho dele. E Davi pede um pouquinho de queijo, um pouco de pão, umas coisas. E a Bíblia diz que esse homem era filho de Belial. Ele diz: eu não vou dar não para um fugitivo de seu senhor, eu não vou dar nada. E Davi fica tão irado que ele diz: faça-me o Senhor o que quiser hoje, se eu não matar Nabal. Vou matar. E Davi se dirige com os seus homens para matar Nabal. Mas quando Davi chega, uma mulher entra na frente dele, se ajoelha diante dele e diz: meu senhor, não ouça as conversas deste homem. Ele falou como louco: você é um anjo de Deus. Eu vejo você como um anjo de Deus. Aqui está tudo que você pediu e um pouco mais. E Davi disse: olha, se não fosse por você, hoje mesmo ele morreria. Mas o propiciatório estava ali naquela mulher. Ela era a intercessão, ela era a misericórdia, se tornou a esposa do rei. Deus quer poupar este mundo porque você ora por ele. Deus quer poupar pessoas aqui porque você está intercedendo. A misericórdia está em você. Agora, irmãos, Deus não tinha um outro lugar para habitar a não ser aquele que ele escolheu. Habitou no deserto, no tabernáculo. Habitou no período da monarquia, naquele templo de Salomão. Depois ele veio e criou um tabernáculo para ele mesmo. A Bíblia diz: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele habitava, nele Jesus habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Era Deus em carne humana. Os homens olharam e só viram pele de texugo. Não o reconheceram. Ele era, mas eles não viram. Jesus subiu, mas Deus continua habitando em um tabernáculo. A sua igreja, a igreja é o tabernáculo vivente do Deus Altíssimo, e o Espírito Santo habita nela. O Espírito Santo habita na igreja. Você não pode dizer aleluia nesta noite? O Espírito Santo habita em você. Eu acho que os irmãos não ouviram. Eu vou repetir: o Espírito Santo habita em você. Então você não pode perder uma palavra. Você não pode perder nada do que está sendo dito aqui. Um culto, irmãos, é um lugar onde nós estamos sendo treinados por Deus. Então aqui, você está dormindo, o pastor disse: não durma. Mas que pastor mais chato é esse? Eu estou cansado. Pois o lugar de cansado é na cama dormindo. Mas aqui não é lugar de dormir. Aqui é lugar de adorar. Aqui é lugar de estar atento à palavra de Deus. Aleluia.
Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, há pessoas que estão tendo uma vida boa, bom salário, as coisas estão fluindo, ele está comprando casa, está comprando carro, está melhorando de vida, e parece que está tudo bem, e ele está satisfeito. Mas se ele tem o coração de Davi, ele vai olhar para o lado e vai dizer: e a obra de Deus, como ela está? Como está a obra do meu Deus? Eu estou satisfeito neste carro, mas a obra de Deus como está funcionando? Porque olha, esse dinheiro que você tem hoje, daqui a 10 anos ele se acabou. Esse carro novo hoje, daqui a 20 anos é sucata. Mas tudo que você fizer para o reino de Deus não envelhecerá, não será esquecido. Deus tem um livro de memória, e este livro de memória é constantemente lido na sua presença. Você conhece a história, você já leu na Bíblia. Você conhece a história de Mardoqueu, o tio da rainha Esther. Um dia ele descobriu uma conspiração contra o rei. 2 eunucos queriam assassinar o rei. Ele conta a conspiração, o rei investiga, manda executar os eunucos, e Mordecai não recebe nenhum muito obrigado, nada. Os dias se passam, os meses, os anos, e Mordecai não é reconhecido. Mas um dia, a Bíblia diz que Deus colocou insônia no rei. Ele não conseguia dormir. Levantou-se da cama, não conseguia dormir. Veio os músicos, ele disse: não quero música. Por favor, alguém me traga as crônicas do reino. Eu quero agora que alguém leia as crônicas para mim. Alguém começa a ler: no dia tal, do mês tal, do ano tal, Mardoqueu, o judeu, denunciou uma conspiração contra o rei. Ele disse: para aí, o que foi feito com este Mardoqueu? Nada, rei. Que recompensa ele recebeu? Nenhuma. Nenhuma recompensa. Muito bem, eu sei o que vou fazer. Quando o dia amanhece, o principal dos príncipes entra no palácio, inimigo de Mardoqueu dos judeus. E aí o rei pergunta para ele: Amã, o que se deve fazer ao homem a quem o rei deseja honrar? E Amã pensa: quem mais o rei desejaria honrar que eu? Olha, eu penso que o que se deveria fazer era colocar a coroa do rei na cabeça dele, o manto real nele, pegar o cavalo do rei, colocar ele sentado e chamar um homem muito importante no reino para ir segurando a rédea do cavalo e gritando na frente: assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Aí o rei diz: pois te apressa, não deixa cair uma só das tuas palavras, e faz assim com o judeu Mordecai. E aquele homem nem lembrava mais o que tinha feito. De repente ele recebe imediatamente um convite do rei, e quando ele chega lá, eles pegam a coroa do rei e põem na cabeça dele. O que está acontecendo? Há um livro de memória, e Deus se lembrou do que ele fez. Deus não vai se esquecer do que você está fazendo, irmãos. Deus não vai se esquecer de nada que você está fazendo na obra dele. Creia nisso. Este Deus que você serve é vivo. Este Deus que você serve é grato. Ele é agradecido. Havia uma mulher em Sarepta, na terra de Jezabel, que ela era muito parecida com Elias. Deus olhou e viu o coração daquela mulher e disse: Elias, sai daqui e vai para Sarepta, porque lá em Sarepta tem uma viúva. Eu ordenei a essa viúva para que ela te sustente. Elias vai tranquilo. Se Deus ordenou a mulher, a viúva, Deus ainda disse: a mulher é pobre, mas vai te sustentar. E quando Elias chega lá, encontra aquela mulher, saúda aquela mulher e diz para ela: mulher, eu estou com sede, dá um pouco de água. Aí ela: sim senhor. Já vai voltando para pegar água, e quando ela se vira, ele diz: opa, aproveita e traz também um pouco de comida, que eu também estou com fome. Aí ela se volta e diz: meu senhor, tão certo como vive o teu Deus, em cuja presença estou, que eu nada tenho para comer a não ser um pouquinho de trigo, de farinha, e eu estou pegando estes últimos cavacos para comer com meu filho e depois morrer. É a comida da morte, tudo que eu tenho. Elias diz: vai, faz primeiro para mim, depois tu e o teu filho come. Essa mensagem é dura, não é não? Ela não duvida, ela volta. Quando ela está andando, obedecendo, Elias diz: porque assim diz o Senhor, a farinha não se acabará da panela, nem o azeite da botija, até que o Senhor faça chover sobre a terra. Agora, não vai lá, mulher. Quando tu chegar lá, já está cheia a botija.
Tu vai estar caindo, mano. Não é assim não. Você crê primeiro. Você obedece primeiro. E o milagre acontece depois. Ah, Senhor, eu estou com tanta vontade de dizimar, mas eu estou devendo. Então esse mês eu não dizimo, mas o mês que vem eu dizimo. O mês que vem a dívida é maior. A despesa é maior. E esse dinheiro não vai sobrar nunca. Agora eu faço um desafio a você. Pergunte a qualquer dizimista que você conhece. Você está dizimando há 20 anos. Você se arrependeu? Você está arrependido desse dinheiro que você investiu na obra? Te fez falta? Eu garanto a você que você vai conhecer pessoas que dizem: eu deveria ter investido na obra de Deus, mas você não vai encontrar ninguém que, tendo feito isto para o Senhor, esteja arrependido. Porque este Deus que você serve, Ele supre as nossas necessidades. Ele supre as nossas necessidades. Amém? Aquela mulher não ficou rica. Aquela mulher não colocou um armazém para vender farinha de trigo na cidade. Ela teve o pão de cada dia. Deus sustentou ela até que a chuva caísse. Mas em toda aquela redondeza era o único lugar que não faltava alimento, porque ali estava o assim diz o Senhor. A palavra pode não ser agradável para nós, mas tenha certeza, esta palavra traz vida. Essa palavra nos mantém vivos na presença do Senhor. Então, irmãos, cada detalhe da palavra de Deus é importante para nós. Vamos nos apegar a ela. Não sejamos como as outras nações. Não queiramos ser como as outras nações. Agora, muitas vezes, alguém se escandaliza: pastor, o senhor ousa dizer nome de pastores no púlpito, você ousa citar denominações no púlpito. Como eu não posso condenar o que Deus condenou? Deus disse: é para matar os cananeus. Não importa quão bonzinhos eles sejam por aí, mate-os. Eles não vão estar no meu projeto. Eu vou salvar só os queneus, porque eles tiveram misericórdia do meu povo. Só isso. Então, meus amados irmãos, nós vamos repudiar tudo aquilo que não está na palavra. Tradições, costumes. Ah, mas isso aqui é uma tradição de 200 anos, irmãos. Nós vamos quebrar. De 500 anos, de 1000 anos. Nós vamos ficar só com o que assim diz o Senhor. Nada mais do que isso. Glória a Deus. O Deus que se comprometeu a estar com Israel no deserto, nas montanhas, nos vales, em qualquer lugar, se comprometeu de estar conosco e nos fará entrar na terra. Que Deus nos abençoe.